Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial estar aqui neste dia para juntos nós estarmos aí se aprofundando no conteúdo do texto sagrado. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial estar me dirigindo a vocês que todas as sextas-feiras e domingos estão aqui para prestigiar a exposição da Palavra de Deus. Eu agradeço a audiência de cada um de vocês que tem se disponibilizado de sair de suas casas para vir aqui e ouvir a Palavra de Deus. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente. Para mim é um prazer estar expondo a Palavra de Deus também para vocês que estão aqui de forma presencial. Para mim também é um privilégio me dirigir a esses irmãos que todos os domingos, semanalmente aí, a partir das 15 para as 7 da noite, têm acompanhado também a exposição do Livro das Revelações. Eu agradeço pela audiência de cada um de vocês. Peço que você não se esqueça de deixar o seu like ou seu dislike, deixe seu comentário, compartilhe aí com seus irmãos em Cristo, porque isso aí é muito importante para nós, para que esta mensagem possa chegar ao maior número de pessoas. Eu agradeço a audiência de cada um de vocês e peço que o Espírito Santo de Deus, através da Palavra de Deus, lhes edifique e lhes alimente com a Palavra de Deus. Eu agradeço também por você que ainda não é inscrito, você que é novo, que tem acompanhado o nosso canal. Eu peço que você se inscreva em nosso canal aí na barra de inscrições, na parte de baixo do vídeo, para que você venha fazer parte desta família também, que já vai passando aí dos seus 100 membros. E eu peço que você comente, compartilhe com seus irmãos em Cristo. Você tem toda a sua liberdade de deixar o seu like, deixe seus comentários aí, para que nós possamos ir interagindo e assim possamos ir entendendo como é que vocês estão reagindo à exposição da Palavra de Deus. Então, fica aqui o meu agradecimento e que Deus lhes abençoe grandemente. Pois bem, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no livro das Revelações, no capítulo 16, de versículos 8 e 9. Livro das Revelações, capítulo 16, versículo 8 e 9. Então acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus. Será o texto que nós vamos estar expondo nesta manhã e que o Espírito de Deus possa falar aos nossos corações a partir deste texto aí, Apocalipse, capítulo 16, versículo 8 e 9. E diz assim, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Amém? Lemos até aqui a palavra de Deus. Então esse texto, ele nos mostra de forma simples e objetiva que sinais extraordinários não são capazes de fazer esse mundo de incrédulos se arrepender e mudar de direção, mudar de opinião. Porque como vocês perceberam aí ao longo do livro do Apocalipse, nós temos visto aí que Deus tem mandado advertências, Deus tem mandado aí os juízos dos 7 selos quando foram abertos, mandou aí os juízos das 7 trombetas quando soaram, e ainda assim os homens ímpios se mantiveram com seu coração duro e blasfemavam do nome de Deus. Pois como vimos, o Eterno começou suas advertências de que o fim viria, como eu disse aí, com a abertura dos 7 selos, com o soar das 7 trombetas, um aviso, um alerta para que os ímpios se arrependessem. Mas a resposta foi negativa e eles blasfemaram do nome de Deus. Mas se vocês fizerem uma análise comigo, vamos voltar ao Antigo Testamento e vamos ver como é que Deus agia ali. Deus, quando queria
chamar a atenção do seu povo, quando Deus queria corrigir o seu povo e ainda quando Deus queria corrigir nações ímpias, ele mandava o juízo, a calamidade como um sinal de alerta, como uma advertência de que se eles não se arrependessem, eles seriam condenados. Abra comigo aí em Amós, no capítulo 4, e versículos 6 ao 11. Amós, capítulo 4, versículos 6 ao 11. Nós vamos encontrar o profeta Amós, ungido pelo Espírito Santo, advertindo o povo de Israel que se eles não se convertessem da sua idolatria, o Senhor iria condená-los. O Senhor mandou várias calamidades ali sobre eles, várias advertências, e até pragas semelhantes às 10 pragas do Egito, e ainda assim o povo não se arrependeu. Veja o que ele diz aqui, em Amós capítulo 4, versículos 6 até o 11. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com a falta de pão, e em todos os vossos lugares, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra, não um campo teve chuva, mas outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, devorou-a o gafanhoto, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito, os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição, arrebatado da figueira, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. No livro de Daniel também nós vamos encontrar que Deus advertiu ao filho de Nabucodonosor, Belsazar, para que ele não cometesse os mesmos erros de seu pai, e ainda assim ele não temeu o nome do Senhor. Abra comigo em Daniel 5, versículos 21. Daniel 5, versículo 20 até o 23. Então abra comigo aí em Daniel 5, versículo 20 até o 23. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens o seu coração. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer a erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és o seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Então percebam aqui que Deus está mostrando para Belsazar, esse rei ímpio da Babilônia, mostrando que mesmo conhecendo todo o julgamento que veio sobre a vida do seu pai Nabucodonosor, ele conhecendo tudo isso, Deus vai falar para ele: você não se humilhou, você não se voltou para mim, você não reconheceu que eu sou o Deus dos deuses, assim como teu pai reconheceu. Tu se tornaste aí incrédulo. E veja o que ele segue dizendo, E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro,
de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e tu e os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então perceba que as obras aqui de Belsazar é as mesmas obras dos ímpios aqui do livro das Revelações. Eles mesmo conhecendo as obras de Deus, conhecendo que era a mão de Deus que estava derramando toda essa calamidade sobre eles, eles não glorificam o nome de Deus e preferem se manter nos seus homicídios, preferem se manter aí na adoração pagã, adorando falsos deuses, adorando imagens de escultura. Eles preferem fazer aquilo que é contrário em vez de adorar a Deus. Mas se nós formos aqui em Apocalipse 16, versículo 11, que é a exposição da próxima semana, ó, e diz assim, ó: e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Obras essas que eu disse aí para vocês, que é prostituição, lascívia, todas as obras da carne que são descritas ali na carta aos Gálatas, todos eles cometeram isso. Idolatria, facções, tudo aquilo que é contrário às Escrituras, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, eles fizeram. E percebam que em todos esses casos, o ímpio endureceu o seu coração corrupto, e não glorificou a Yahvé dos exércitos. E em todos os casos fica claro para nós, meus irmãos, que sinais e prodígios não são capazes, não são capazes de gerar conversões em massa. Muitos podem falar, mas se Deus mandar a calamidade, se Deus mandar o juízo, se Deus mandar aí coisas catastróficas sobre a humanidade vai se converter. Mas quando olhamos para o livro das Revelações, nós vemos tudo o oposto. Então, em todos os casos, fica claro para nós que sinais e prodígios não asseguram conversões em massa. Pois, como vimos, essas pessoas aí viram coisas assombrosas, sinais extraordinários, e ainda assim não se converteram. O sol se aqueceu aí a um nível exorbitante, as calotas polares se derreteram, os oceanos e mares aumentaram o seu nível, ao ponto de cidades litorâneas, como o Rio de Janeiro, foram engolidas aí pela água. E ainda assim, eles não honraram o nome de Deus. E tudo isso aí vai desembocar em uma catástrofe mundial sem precedentes. E o que fica claro para nós é que nem a graça, nem a ira divina, a ira de Deus move o coração dos ímpios ao arrependimento. E desta forma, eles assumem o caráter e as características aí, a blasfêmia do seu rei, do anticristo. E a pergunta que eu deixo para cada um de vocês: e você? O caráter de qual rei você está refletindo? Você está refletindo o caráter de Jesus Cristo? Ou você segue refletindo o caráter de um rei qualquer? Você vem procurando servir a um homem? Ou você tem servido a Jesus Cristo? O Dr. Hernandes Dias Lopes, ao comentar esta perícope aqui, ele diz algo mais ou menos nesse sentido, ó: os homens não são santificados por meio do sofrimento. Ao contrário, se fazem ainda mais iníquos e blasfemam contra Deus. Então percebam que nós podemos dizer aí que o homem diante da catástrofe, diante da calamidade, o homem ímpio que já tem o seu coração corrompido, ele vai fazer o seu coração mais duro. Ele não vai se emendar, ele não vai se voltar para a palavra, mas ele vai se afundar no seu pecado a cada dia. Mas veja o versículo 8 comigo, ó. Vamos analisar novamente, ó. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Então vamos seguindo aqui. Então o quarto anjo, ele derramou a sua taça aí sobre o sol, o que acarreta um aquecimento global extremo aqui no planeta Terra. Os homens são queimados aí com um intenso calor. Mas eu quero chamar a atenção para vocês aqui para a palavra grega kaimatsu, que aqui foi traduzido por queimar.
Essa palavra ela aparece mais 2 vezes aqui no Novo Testamento, uma no Evangelho de Mateus e outra no Evangelho de Marcos. E todas as vezes que essa palavra kaimazo aí, queimar, aparece aqui no Novo Testamento, tem o mesmo significado, ser consumido intensamente aí pelo calor do sol. Literalmente significa queimar, escaldar aí, no sentido de ser torturado com intenso calor aí por labaredas de fogo. Então perceba que o calor será tão escaldante que eles estarão sendo aí queimados por labaredas de fogo. E alguém poderia dizer, agora esse povo vai se converter, agora esse povo vai lamentar, agora eles vão se voltar para a palavra, eles vão reconhecer e vão se arrepender. Mas o que nós vemos aí no versículo seguinte, no versículo 9, é totalmente ao contrário, totalmente oposto. Eles veem os flagelos, eles identificam, eles têm ciência que tudo isso aí veio da parte de Deus e ainda assim eles não se arrependem. Veja o versículo 9, ó. Veja o que ele diz aqui, ó. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram no nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então os homens não são santificados aí por conta desses juízos calamitosos que estão vindo sobre eles, mas pelo contrário, eles vão se arruinando cada vez mais e vão retrocedendo e vão se afundando em seu pecado. O que vemos aqui não se trata de fortes queimaduras solares, mas de labaredas de fogo queimando os homens totalmente. Não sabemos com certeza se isto que está descrito aqui será literal ou simbólico, mas uma coisa nós temos certeza, que o juízo virá e ele não tardará. O juízo que está reservado é apenas para os ímpios e aqueles que de forma consciente vivem na iniquidade, na prática do pecado, na transgressão deliberada. E isso nós vamos encontrar em todo o decorrer das Escrituras. Se você for comigo em Malaquias, no capítulo 4, nós vamos encontrar aí essa distinção aí de que esses juízos calamitosos, eles vêm apenas para aqueles que deliberadamente deixam de servir a Deus e com o coração consciente, eles se afogam no seu pecado e se voltam contra Deus. Veja o que está dito aqui, ó, Malaquias 4, versículo 1 e 2. Ó. Prestem bem atenção. Ó. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem a perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Então perceba que Malaquias ele começa aqui essa profecia dizendo que esse juízo aí, desse dia ardente como fornalha, é apenas sobre os soberbos, sobre aqueles que deliberadamente se revoltam contra Deus. Mas no versículo 2, ele mostra o quadro que está reservado para aqueles que obedecem à palavra de Deus. Ó. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, ou seja, Cristo estará no meio de vós, ó, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros, soltos na estrebaria. E como eu dizia, meus irmãos, na semana passada, Deus ele não é injusto. E ele manda a calamidade, ele manda o castigo, porque os homens contaminaram a terra com o seu pecado e quebraram as leis divinas, quebraram a aliança com ele e se fizeram rebeldes. E veja o que o profeta Isaías ele diz aqui, ó, em Isaías 24, versículos 5 e 6. Isaías 24, Isaías é categórico também em falar que Deus ele vai descer o juízo sobre aqueles que se rebelam contra a sua palavra e que se rebelam contra ele, aqueles que não obedecem o Deus dos céus. Veja aqui, ó, Isaías 24, versículos 5 e 6. Ó. Prestem bem atenção no que ele diz. Ó. Isaías 24, versículos 5 e 6. Ó. Deixe-me ver se é isso mesmo. Ó. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra,
e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Então perceba que o profeta Isaías ele faz essa análise aí, que o planeta Terra está contaminado com o pecado, os homens transgrediram as leis divinas, quebraram a aliança eterna, quebraram o pacto divino que eles tinham com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por isso Deus Todo-Poderoso vai descer sobre eles o juízo calamitoso que vai os destruir, ou que vai destruir a todos. William Barclay, ao comentar esse verso, ele diz o seguinte, a imagem é estranha, trata-se de homens que conhecem a Deus, que não têm dúvida de sua existência, que veem a mão de Deus nos atos e circunstâncias da história, entretanto preferem andar em seus próprios caminhos. Então perceba, esses homens, eles têm discernimento, essas mulheres também, eles têm discernimento que o juízo que está vindo, a punição que está vindo sobre eles, veio da mão de Deus. Mas ainda assim, eles preferem andar em seus próprios caminhos. Com isso, eu já posso trazer algumas aplicações aqui para este texto. Algo fica claro para nós aqui, é que quanto mais os homens se afundam aí no seu pecado e se desviam do Deus verdadeiro, do Deus da Bíblia, eles caem em idolatria e passam a adorar denominações e a adorar homens. E esse desvio, meus irmãos, é fruto aí deste falso evangelho que está sendo pregado no meio das igrejas neste tempo final. Então, e esse desvio é fruto de um falso evangelho que está sendo pregado hoje. Um evangelho coaching, cheio de purpurina, que é apresentado, onde é apresentado um Deus fraco, um Deus fanfarrão, um Deus molengão que é obrigado a realizar todos os desejos dos homens. Então, todo esse desvio é fruto de um Deus falso que está sendo apresentado por esses teólogos liberais, teólogos coachings aí, e malditos teólogos da teologia da prosperidade. Um desvio que tem levado os homens para além da palavra de Deus. Esse desvio é fruto desse evangelho coaching cheio de purpurina, apresentando um Deus falso, um Deus fanfarrão, um Deus molengão, que é obrigado a satisfazer todos os desejos da humanidade. E eu poderia dar um exemplo aqui como ilustração. Os homens hoje olham para Deus como se fosse um gênio da lâmpada. Você pega a Bíblia e esfrega ela aqui e faz o seu pedido e Deus é obrigado a dar o que você está pedindo. Mas eu vou dizer para vocês que esse é um evangelho que está sendo pregado, é um evangelho falso, um evangelho maldito. Um Deus que não pune pecados, um Deus que saiu da mente profana desses pregadores frouxos que andam pregando aí sentados em um banquinho, que não tem nem a capacidade de se levantar e abrir as escrituras para pregar. Um evangelho falso pregado por esses pregadores frouxos aí. E dessa forma, eles ficam ali e esses homens, eles diluem o evangelho em uma sopa rala, uma sopa que não tem nada de nutrição espiritual para as pessoas. Eles diluem o evangelho em uma sopa rala e pregam apenas o que os pecadores eles querem ouvir. E desta forma, esses homens, quando param para pensar no que vão pregar em suas congregações, eles não estão preocupados naquilo que Deus quer falar. Eles não estão preocupados em dobrar o seu joelho, orar a Deus e estudar as Escrituras e pedir a direção divina. Eles começam a pensar, mas espera aí, vamos ver aqui o que no texto bíblico está dizendo. Bom, isso aqui é muito pesado, isso aqui eu vou deixar de lado. Ah, bom, isso aqui dá para mim pregar. Ah, isso aqui dá para mim tirar uma frase de efeito, para mim fazer um corte perfeito para o Instagram e para mim me aparecer. E desta forma eu vou estar agradando os homens e eles vão estar me aplaudindo. Só que Deus vai estar te reprovando, meu querido, porque você não vai estar pregando o evangelho, você vai estar aí tirando palavras ao vento, atirando palavras que não têm nenhum tipo de sentido. E desta forma, não adianta você ser aprovado pelos homens e ser rejeitado por Deus. Então que fique sentado aí no seu banquinho,
mas que você cale a sua boca maldita e não pregue mais nada, porque Deus não se agrada do mau cheiro que sai dela, palavras sem sentido, palavras que não confrontam pecado. Esses homens diluem o evangelho em uma sopa rala e pregam apenas o que os homens querem ouvir. E desta forma desviam as pessoas do verdadeiro Deus. E saiba que quem não conhece a Deus, quando se deparar com Ele, você vai blasfemar. Quando o juízo vier, saiba que você vai blasfemar o nome de Deus, porque você passou a vida inteira ouvindo e aplaudindo esse lixo que está sendo pregado hoje. Mensagens motivacionais, mensagens humanistas, mensagens que não confrontam o pecado, sermões pregados por maricas que têm medo de confrontar os pecadores, pregadores frouxos que não apresentam o verdadeiro evangelho e por esta razão não apresentam as verdades bíblicas, não apresentam o verdadeiro Deus, o Deus bíblico, o Deus justo, o Deus que pune pecados. E como esse Deus não foi apresentado, os homens não o conhecem. E não o conhecem, eles sabem da sua existência, mas como eles não conhecem esse Deus verdadeiro que é apresentado na Bíblia, eles o rejeitam, simples assim. Então percebam a desgraça que está por trás desse evangelho coaching, ou como dizia o irmão Vitor Fontana, esse estangélio, que nada mais é do que um evangelho preparado para ser publicado no Instagram, para atrair aplausos. Desta forma, não é a palavra de Deus que está sendo pregada. Hoje nós podemos dizer, há muitas igrejas, há muitas pessoas frequentando igrejas, mas a pergunta é, o que é que está sendo pregado? É a palavra de Deus ou é um falso evangelho? Por isso eu quero dizer para vocês, reflitam, preste atenção no seu pastor, olhe para o que ele está pregando, reflita sobre o conteúdo que a sua igreja ensina, olhe para o ensino e para as doutrinas que estão sendo ensinadas. A sua igreja está ensinando Bíblia? Ou o que é que está ensinando? Está ensinando teologia da prosperidade, discursos motivacionais e humanistas, teologia liberal que não passam de heresias que surgiram na mente de Satanás. Então saiba, se o seu pastor só fica falando de um Deus de amor, de um Deus que fica aí te bajulando como se você fosse um bibelô aí dentro da igreja, saiba que esta palavra que ele está pregando aí surgiu na mente do diabo. Isso daí não veio de Deus, porque o verdadeiro evangelho vai te confrontar e muitas vezes a palavra de Deus vai te machucar, mas porque quer que você se corrija e você se volte para a palavra. Então reflita sobre isso, pois quem não conhece o Deus verdadeiro, quando se deparar com ele, vai rejeitá-lo. Então se a igreja não ensina, se o pastor não se propõe a ensinar o caráter do verdadeiro Deus, quando esse verdadeiro Deus se apresentar e começar a punir os pecadores, esses homens vão blasfemar, vão rejeitá-lo porque não o conhecem. Por isso eu conclamo a vocês, estudem a Bíblia, se aprofundem no texto sagrado, conheçam o Evangelho, conheçam o que está dito ali e não sejam condenados junto com esses lobos vorazes e malditos. Porque hoje nós vemos homens indo aí para as mídias sociais, indo para a televisão, se apresentando como verdadeiros homens de Deus, levam até o título de apóstolos, outros de bispos, mas não passam de servos do diabo que estão ali para desviar as pessoas da verdade. E por isso que eu conclamo a vocês, estudem a palavra de Deus, reflitam sobre o ensino de suas igrejas e vejam o que está sendo pregado. Porque se o que não está sendo pregado é o Evangelho de Deus, a palavra que Jesus Cristo fala para vocês é: sai do meio dela, povo meu. Pois quem rejeita a Deus automaticamente aceita o anticristo e sua caragma, isto é, a sua marca. Todos aqueles que rejeitam a Cristo automaticamente já estão sendo marcados com a marca da besta. E não adianta você falar, eu não acredito nessas coisas de religiosidade. Você pode até falar que não acredita em Deus e muito menos no diabo. Mas quando você depõe desta forma, você já tomou um partido. Pois toda decisão contrária a Deus é idolatria.
e em alguns casos é blasfêmia, como nós vemos aqui no texto em que nós estamos examinando. E aquele que blasfema do nome de Deus, esse não tem perdão. E dessa forma, eu peço a você que me escuta, que você que me ouve todas as semanas, reflita sobre isso, porque essa reflexão depende do seu futuro eterno. Porque se você continuar consumindo lixo, se você continuar aí dando aplausos para falsos pregadores, esses pregadores frouxos aí, que como eu disse, diluem o evangelho em uma sopa rala, uma sopa que não confronta pecados, um alimento que não é sólido, e deste modo um veneno mortal que está destruindo a igreja diariamente, eu digo para você, se você não refletir e chegar a uma constatação e perceber que você está metido em um falso evangelho, o seu futuro eterno já está reservado no lago de fogo. E eu não falo isso aí com um ar de superioridade para dizer que eu estou no caminho certo. Eu posso estar errando em muitas coisas também, mas uma coisa eu posso dizer para vocês, eu não tenho negado este livro. Eu tenho ensinado, eu tenho procurado me aprofundar. Aqueles que me escutam, eu tenho procurado encaminhar para a palavra de Deus e encaminhar para Cristo. E não apenas para uma denominação, não apenas para um líder religioso, mas eu quero que essas pessoas se encaminhem para Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém pode chegar ao Pai a não ser por Ele. Para o inferno tem muitos caminhos que podem levar para o inferno, mas para Deus só tem um caminho. E esse caminho é Jesus. Em segundo lugar, pense no juízo e na condenação que está por vir, que está reservada para aqueles que não querem de modo nenhum aceitar e reconhecer que Deus ele reprova o pecado, meus irmãos. Deus ele tem reprovado essa sociedade atual, sociedade que tem defendido a legalização de drogas, sociedade que tem defendido o aborto, o assassinato em massa de bebês, sociedade que tem defendido ideologia de gênero, sociedade que tem defendido o pecado e toda a depravação, sociedade essa que tem defendido falsos profetas e falsos apóstolos, sociedade que tem tentado camuflar o pecado, mas de Deus não dá para se esconder. Então, pense no juízo e na condenação que está reservada para aqueles que não querem de modo algum aceitar e reconhecer que Deus reprova o pecado. Ele é amor, mas Ele também é justiça, Ele também é justo. Deus não aceita o pecado e eu posso dizer para vocês, Ele tampouco aceita você do jeito que você é. E se esse fosse o caso, como dizem as igrejas liberais aí, que dizem que Deus aceita o pecador da forma que ele está e que ele tem que permanecer da forma que ele está, não teria sentido Jesus ter vindo e morrido na cruz do Calvário. Não faria nenhum tipo de sentido o Deus eterno matar o seu único filho na cruz do Calvário, se ele me aceitasse do jeito que eu sou, falho, pecador, cheio de defeitos, alguém que está condenado, alguém que faz parte de uma raça caída, perdida e condenada ao lago de fogo. E desta forma, não faria nenhum tipo de sentido ele matar a Cristo na cruz do Calvário se ele me aceitasse, se ele te aceitasse do jeito que você é. Ele não te aceita da forma que você está. Como dizia o Dr. Hernandes, a igreja aceita a todos, está aberta para todos, mas a igreja não aceita tudo. A igreja não está aqui para aceitar pecado. Deus não aceita pecado, Deus não aceita comunhão com pecado e com coisas erradas. Então, desta forma, fica esse recado aí para você, para que você reflita sobre isso, para que você entenda que sem Deus não podemos fazer nada. Então Deus é amor, mas Ele também é justiça. Deus não aceita pecado e tampouco te aceita como você é. E se esse fosse o caso, Deus não teria matado seu Filho Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Já dizia, meus irmãos, aquele velho cântico da harpa cristã, e eu acredito que todos aqueles que já são aí maduros na fé, que são velhos na fé, se lembram muito bem. Aquele velho cântico que aquelas irmãs do coque lá da Assembleia de Deus cantavam, que no céu não entra pecado, e dizia mais, não entra fadiga, tristeza nem dor. Então, no céu não entra pecado, portanto, aqueles que desejam estar com Cristo devem se arrepender hoje dos seus pecados, devem se arrepender agora, pois quando chegar o período dessas 7 taças aí, já não haverá mais espaço para arrependimento, e sim condenação.
Fica um alerta para os líderes de seita também, pregadores coachings, teólogos liberais, falsos profetas da prosperidade e milagreiros de Araque. Homens aí que fazem grandes campanhas e estão ali só para tirar caroços aí do corpo das pessoas, onde fazem aí festa a demônios fictícios, homens que são pagos ali para dizer que estão endemoniados, mas não passa de um circo de horrores, o que nós vemos aí na mídia. Então, é tempo de se arrepender enquanto há tempo, pois naquele dia, talvez você que é um pregador coach, ou um pregador liberal, ou um maldito falso profeta da teologia da prosperidade, talvez naquele dia você queira se arrepender. Talvez você queira se voltar para a palavra de Deus, talvez você queira se voltar para as escrituras sagradas. Mas eu sinto te dizer que naquele dia não será possível. Hoje você pode chamar pregadores reformados de loucos, de fundamentalistas. Você pode chamar ao nosso grupo do que você quiser. Mas uma coisa você não pode chamar a esses pregadores reformados, é de falsos pregadores. Você não pode chamar estes homens de falsos profetas, porque eles têm aí se incumbido de encaminhar as pessoas para Cristo. Você não pode me chamar de um falso profeta, você não pode me chamar de um falso pregador, porque o que eu tenho ensinado é a palavra de Deus, e no fundo da sua alma você sabe que o que você está fazendo é errado. Então não espere o dia do juízo chegar, tenha misericórdia da sua alma e destas ovelhas que estão contigo aí, se volte para a palavra enquanto é tempo, e reconheça que sozinho você não dá conta. Reconheça, se submeta ao estudo teológico de verdade, se submeta à palavra de Deus, verdadeiramente sendo pregada, e não queira fazer as coisas como você acha que tem que fazer. Então é um ultimato do Criador através da sua palavra. Ou a igreja evangélica muda e se arrepende dos seus muitos pecados e dos seus exageros, ou infelizmente ela vai ser condenada. E muito em breve chegará esse período de Apocalipse 22, versículo 10 ao 12. Ó. Vejam bem o que está dito aqui. Ó. Apocalipse 22, versículo 10 ao 12. Ó. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo a injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Então, meu amigo, a palavra de Deus diz para nós aqui que Deus ele vai retribuir segundo as suas obras praticadas. Como eu dizia no culto passado, em Deus não há nenhum tipo de injustiça. E se ele te condenar para o inferno, para o lago de fogo, ele condenou com justiça. Foi o juízo adequado para você que pregou teologia da prosperidade, para você que pregou teologia coaching, você que pregou aí teologia liberal, que desviou o povo da palavra de Deus. Tudo isso é juízo de condenação para você se você não se arrepender. Você aí que é membro de uma seita, que tem ensinado heresias, coisas que não provêm da palavra de Deus, você está marcado para o juízo se você não se arrepender também. E em terceiro lugar, vimos aqui a descrição do juízo, meus irmãos, que está reservado, que virá sobre os adoradores da besta. Deus foi dando a advertência para o povo ao longo do tempo, e à medida que as respostas foram sendo negativas, Deus os foi entregando à sua cobiça, corrupção e pecado, de modo que eles jamais poderão correr ou se esquivar da sua escolha errada. Então percebam que à medida que o tempo vai passando, Deus vai entregando os homens à sua própria cobiça, vai entregando os homens ao seu próprio pecado, e desta forma, de modo que eles entendem que o juízo que veio sobre eles é justo e merecido. Por isso que eu dizia, Deus foi dando corda, Deus foi dando corda, Deus foi dando advertências, e à medida que Deus foi dando corda e foi dando advertência, em vez deles prestarem atenção nas advertências, eles foram pegando a corda, e à medida que a corda foi sendo dada, eles foram se afundando mais e mais no seu pecado. E perceba o quadro que nós estamos vendo hoje.
Muitos podem falar, esses falsos pregadores continuam na internet, continuam na televisão e parece que Deus não faz nada. Só que perceba, meus irmãos, pode ser que não aconteça nada com eles nesta vida, pode ser que não aconteça nenhum tipo de problema. Talvez eles tenham saúde, prosperidade, eles caminhem em paz durante todo o curso da sua vida. E como dizia o Paulo Júnior, talvez eles não peguem nenhuma gripe aqui nesta terra, mas saiba que quando chegar o dia do juízo, eles vão ter que acertar as contas com o Eterno de cada alma que eles encaminharam para o inferno, cada alma que eles desviaram, cada pessoa que eles corromperam, cada pessoa que eles levaram para o engano. Então perceba o que diz aqui em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 24 até o 32, vejam bem o que diz o apóstolo Paulo aqui. E vocês podem ver que a pregação evangélica nunca mudou. Muitos podem falar, mas esse pastor aí só fala de pecado, esse pastor aí só sabe condenar. E muitos podem até falar o que dizem aí a um querido irmão, podem falar para mim aí, esse pastor Álvaro aí só sabe levantar a saia da noiva e expor os pecados. Mas eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com as almas. E vocês vão ver que o apóstolo Paulo, se for olhar para os padrões de hoje, talvez ele levantasse a saia da noiva e expôsse os pecados do povo também. Preste bem atenção no que Paulo diz aqui em Romanos 1, 24 ao 32. Ó. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas cobiças de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então percebam, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, Deus entregou esses homens à corrupção. Deus está punindo eles com o seu próprio pecado para que eles se desonrem entre si. Ó. E ele segue, ó, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. E percebam o que estão fazendo os falsos pregadores hoje, os falsos apóstolos e falsos profetas. Estão mudando a verdade de Deus em mentira. E perceba que isso é juízo condenatório de Deus, ó. E vejam bem o que ele diz aqui, ó, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em vez do Criador ou em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E eu quero chamar a atenção para vocês aí dessa teologia liberal que está sendo pregada hoje. É uma maldita teologia humanista, onde o homem é colocado no centro, onde eles tiram Deus do centro e colocam o homem, e eles começam a adorar a criatura em lugar do Criador. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, cometendo algo que é feio aos olhos de Deus. Homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então eu fico, meus irmãos, com dor no coração quando eu vejo um pregador como Ed René Kivisk, que diz que o aborto é uma coisa legal, um homem que diz que a palavra de Deus não é suficiente, um homem que está pronto para aceitar aí o inclusivismo dentro de sua sinagoga de Satanás, porque eu não posso chamar a igreja dele de uma igreja verdadeira. A única coisa que eu posso olhar para a igreja dele e dizer que aquilo lá é uma sinagoga de Satanás. Porque tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é incorreto, tudo aquilo que não provém das Escrituras, ele tem defendido. E desta forma, em muitos casos,
Eu tenho visto aí nesse lugar ele colocado até mulheres para palestrar a respeito de feminismo, que é uma ideologia satânica que tem desviado muitas mulheres também. Eu não tenho nada contra as mulheres, mas eu tenho muitas coisas contra o feminismo. E desta forma, perceba, se esse não é o quadro, meus irmãos, da sociedade atual que nós estamos vendo aqui, tanto na carta aos Romanos quanto no livro das Revelações, sendo descrito sociedade podre, corrompida em seus pecados e transgressões, a loucura é tanta, meus irmãos, que hoje nós vemos aí as mulheres, essas mesmas mulheres que receberam o dom divino aí, a graça divina de gerar uma vida dentro do seu ventre, indo para as ruas, fazendo fanfarras, protestos e manifestações em defesa do aborto. E isto é assassinato de bebês em massa aí, até 5 meses de gestação. E percebam a loucura que essa sociedade está se afundando. Então as mulheres que receberam a graça divina de gerar vidas em seu ventre estão indo para as ruas, fazendo fanfarras, protestos e manifestações em defesa do aborto, que não passa aí de assassinato de bebês em massa, como eu disse aí, até 5 meses de gestação. E tudo isso que nós estamos vendo aí, homens corruptos, igrejas falidas espiritualmente, é fruto do castigo divino que está sendo derramado sobre esta sociedade biltre e podre, que a cada dia tem blasfemado do nome do Criador. Porque a punição para o pecado, meus irmãos, é mais pecado ainda. Deus entrega os homens às suas paixões e cobiças, e à medida que o tempo vai passando, o homem ele vai se corrompendo mais e mais, e ele não se volta para a palavra de Deus, até chegar à desgraça total, quando eles vão blasfemar, vão adorar o anticristo, o falso profeta, falsas religiões, falsas igrejas e, por fim, um falso evangelho, de modo que tudo isso vai culminar para a blasfêmia total, de forma definitiva, quando eles vão blasfemar definitivamente o nome do Criador. Eu sei que a imagem é terrível, meus irmãos, mas eu não poderia adocicar um caldo que é salgado. Se Deus está mostrando isso em sua palavra, se o diagnóstico que Deus está fazendo dessa sociedade é isso, eu tenho que apresentar. Mas saiba que se vocês e eu nos submetermos à palavra de Deus, nos submetermos ao Criador, a promessa é que o dia da calamidade não será para nós. A promessa é que quando o dia da calamidade chegar, nós seremos guardados, assim como os hebreus foram protegidos das 10 pragas do Egito. Então saiba, não fique com medo quando o pastor começa a falar da sociedade atual, do pecado em que este mundo está envolto. Saiba que toda essa condenação, se você tem se preocupado em adorar a Deus da forma correta, se você tem vivido uma vida de santidade, se você tem se preocupado em adorar a Deus como diz as Escrituras, saiba que essa condenação não é para você, mas é necessário que eu fale sobre isso para que aqueles que estão afundados no seu pecado se convertam, para aqueles que estão afundados no pecado olhem para si mesmos e vejam o problema em que eles estão metidos. Mas saiba que se vocês e eu nos submetermos ao controle soberano do Criador, a promessa é que nós seremos guardados aí quando o dia da calamidade vier, assim como os hebreus foram guardados das 10 pragas do Egito. Deus exige de nós santidade, obediência à sua palavra, compromisso com Ele, comunhão, oração, experiência, maturidade cristã. Chega o tempo que a igreja tem que parar de agir como uma criança aí perdida em uma grande cidade. É tempo de nos voltarmos para a palavra e agirmos como adultos na fé, fundamentados na palavra de Deus. E o juízo não será para nós. Veja o que diz em Isaías 49 aqui, ó. Isaías 49 e versículo 10 diz da seguinte maneira, Isaías capítulo 49 e versículo 10, ó. A promessa para aqueles que vivem em santidade, para aqueles que não vivem como crianças, para aqueles que vivem como adultos na fé, é isso aqui, ó. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá a mananciais de águas.
E se nós formos aos Salmos, no Salmo 121, versículo 5 até o 8, diz o seguinte, prestem bem atenção, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. E em Salmo 84, versículo 11, diz que isso tudo aqui que é prometido nas Escrituras é para aqueles que vivem retamente, para aqueles que vivem em santidade. Vejam bem o que diz aqui. E diz aqui no versículo 11, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Então o Senhor é cobertura para aqueles que andam retamente, o Senhor é o guarda daqueles que andam em justiça, daqueles que não cometem pecado, daqueles que não estão aplaudindo esses famosinhos que estão aí na internet, falsos pregadores que têm desviado o povo. E se nós formos aqui para Apocalipse, no capítulo 7, a mesma promessa segue, capítulo 7, versículo 16 e 17, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então perceba, meus irmãos, para aqueles que são pastoreados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, a promessa é que quando vier o dia da calamidade, eles serão guardados. Porque Jesus ele disse em sua palavra, em João capítulo 10, que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Ninguém arrebataria as ovelhas que o Pai lhe deu das suas mãos. Nem o mundo, nem o diabo, nem o anticristo, nem o pecado, nem ninguém é capaz de arrebatar os eleitos de Deus das mãos do Senhor. Então reflita sobre isso. Reflita para que caminho você está trilhando. Reflita onde você está chegando. Por fim, eu quero dizer para vocês, não sejam rebeldes, como essas pessoas que foram descritas aqui, se submetam a todo o conselho divino e não queiram fazer as coisas como vocês acham que devem fazer. Trilhem o caminho prescrito por Deus em sua palavra. Jamais se guiem por seu coração, porque seu coração é enganoso, seu coração é voltado para o mal. Todo o desígnio do coração do homem é voltado para aquilo que é incorreto. Então jamais siga o seu coração, pois ele é enganoso, e não haja como uma criança rebelde, mas sim como um cristão maduro que se submete à palavra de Deus. Um cristão que se submete a todo o conselho divino, não seja como os ímpios que a cada dia têm se afundado no seu pecado, mas olhe para o seu pecado e procure melhorar. Olhe para onde você está errando e perceba aonde você tem que mudar. E peça misericórdia de Deus e peça, Senhor, toma conta do meu coração, guia minha vida às veredas de justiça, guia minha vida para o caminho correto. Se tudo isso aí que o pastor falou é verdade, que eu possa me submeter à sua palavra, que eu possa obedecer, que eu possa me voltar para aquilo que é correto e que eu possa me desviar do mal, porque bem-aventurado é o homem que caminha junto com o Senhor todos os dias da sua vida, porque quando chegar o dia do julgamento, ele não vai olhar para o juiz dos juízes como um estranho, mas ele vai olhar para esse juiz como seu melhor amigo, como aquele que caminhou com ele todos os dias da sua vida. Agora, se você continuar consumindo um falso evangelho, falsas pregações de falsos pregadores, a única coisa que vai restar quando chegar o fim é apenas condenação. Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que o Espírito de Deus siga falando aos nossos corações.